Olá, boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais uma live com a finalidade de estudarmos a palavra de Deus. E a intenção é dar continuidade ao Evangelho de João, agora no capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo 20. Nós vamos estudar a palavra. Eu gostaria de pedir que você mantivesse a sua Bíblia aberta, tá? Nesse texto que nós acabamos de indicar aí para vocês, tá ok? Nós vamos fazer uma oração nesse momento, invocando a presença do Senhor, pedindo também que o nosso Deus abençoe esse estudo, nos dando a capacidade de compreender a sua palavra, de entender o que o texto sagrado quer nos ensinar, quer nos comunicar. Então eu vou fazer essa oração e espero contar aí com a sua intercessão também. Algumas pessoas já estão entrando, né? Quero dar boa noite aqui. Vamos orar nesse momento, vamos fazer uma oração, aí mesmo onde você estiver, que você esteja orando conosco também nesse momento. Vamos orar. Pai querido e amado, eu quero louvar o teu nome, bendizer a tua santa pessoa, declarar que tu és santo, que tu és majestoso, maravilhoso. Quero reconhecer a tua glória, a tua autoridade, a tua soberania e dizer que só a ti pertence o louvor, a honra e a glória. Também quero pedir pela minha vida, pela vida da minha família, quero pedir a tua bênção sobre a minha casa. Também quero pedir o mesmo para os meus irmãos em Cristo, para os meus familiares. Quero pedir também que o Senhor abençoe os meus amigos, os de perto e os de longe. Quero pedir que o Senhor também proteja, abençoe estas pessoas que estão assistindo essa live, estão participando desse estudo bíblico, que o teu Espírito possa atuar em todas essas vidas, de tal maneira que tenhamos condições de compreender a tua palavra, tenhamos condições de sermos transformados por ela, que tenhamos condições, ó Deus, a partir do estudo da tua palavra, de reconhecer a tua vontade para nós, seres humanos. Abençoe essa pessoa que está, ainda que de longe, mas está com o coração aberto, está com o coração sincero na tua presença agora, querendo ouvir a tua palavra, estudá-la, aprender. Ó Deus, dá essa condição a cada um de nós. Essa é a minha oração nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, espero que você tenha orado conosco. Quero cumprimentar mais algumas pessoas. Que Deus abençoe vocês. Bom, na live de hoje, eu estou sem os meus auxiliares aí, né? Como normalmente eu tenho feito. Meu filho e minha filha estão envolvidos com as gravações de louvores para o culto de domingo, né? O próximo domingo, estão lá na Igreja de Brasília nesse momento.
e minha esposa está assistindo lá da sala, não está passando muito bem, mas nós estamos aqui, firmes e fortes para dar continuidade. Como eu não tenho o dom da música, né? Eu não toco nenhum instrumento e também não sou que é dado assim ao canto. Então hoje, para não estragar a live, a gente não vai ter o louvor, tá bom? Mas nós vamos ter a exposição do Evangelho de João, capítulo 8, e nós vamos prosseguir até o versículo 20. E vamos tratar de 2 episódios importantes que estão registrados aqui no 4º Evangelho, né? 4º e último Evangelho aqui do Novo Testamento, que é o Evangelho de João. Então eu quero convidar você para fazer inicialmente a leitura do primeiro episódio, que vai do verso 1 até o versículo 11. Vamos lá? Espero que você esteja aí com a sua Bíblia aberta. Acompanha comigo a leitura. Então a palavra de Deus diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Nós precisamos ligar o capítulo 8 com o capítulo anterior. Estava acontecendo, ou tinha acabado de acontecer, né? A festa das cabanas, também conhecida como festa dos tabernáculos. E Jesus, depois de ter participado desse momento comemorativo, Jesus então se retira ali do epicentro da festa, né? E vai para o Monte das Oliveiras, como diz o primeiro versículo. Verso 2, então. De madrugada, voltou novamente para o templo, onde ele já estivera ensinando. E todo o povo ia ter com ele, e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizeis? Reparem a pergunta, uma pergunta capciosa. É interessante a gente perceber as motivações dessas pessoas que levaram essa mulher, que foi, segundo o relato, flagrada em adultério, à presença de Jesus. Vamos continuar no versículo 6. Isto diziam eles, tentando-o. Olha só, João, já inspirado pelo Espírito Divino, pelo Espírito Santo, já pescou aqui, né? Já revelou aqui a intenção deles. Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se, retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher, no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos repetir o versículo 11, vamos prestar atenção? Olha o que Jesus disse. Então lhe disse Jesus, né? Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Bem,
Este é o relato do primeiro episódio que eu quero abordar com vocês. Daqui a pouco nós vamos avançar no texto, a partir do verso 12, e fazer o link do segundo episódio com esse primeiro. Mas vamos nos deter inicialmente nesse primeiro episódio. Bem, esse é um texto bastante conhecido da igreja, né? Muitos pregadores utilizam esse texto, ele chama bastante a atenção do povo quando ele é pregado, quando ele é exposto, porque trata de um momento muito delicado, né, que impacta bastante as pessoas, não só pelo caso em si, que é o tratamento do pecado conhecido como adultério, mas também ele impacta as pessoas, né, a igreja e todos que param para ouvir o relato, estudá-lo, também porque tem a ver com a reação de Jesus, especialmente as palavras dele no versículo 11. Antes de esmiuçarmos essa passagem, eu quero deixar registrado para vocês aqui o versículo central, ou o versículo chave do estudo do capítulo 8. Ele está justamente no versículo 12. Né? Daqui a pouco vamos entrar, em que Jesus diz o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Veja a declaração que Jesus faz a respeito de si mesmo. E o nosso propósito com esse estudo se divide ou se subdivide em 3 aspectos, o nosso objetivo. Em primeiro lugar, como sempre, o primeiro aspecto está relacionado ao nosso intelecto, à nossa parte cognitiva. O objetivo, então, é saber que Jesus é superior, né? Jesus tem a supremacia, porque ele é Deus. João, quando escreve o seu evangelho, tem esse objetivo, de provar a divindade de Jesus Cristo. Mas o segundo aspecto do nosso objetivo tem a ver com os nossos sentimentos, o nosso coração, que é fazer com que sintamos um desejo, uma vontade, uma necessidade de obedecer plenamente a Jesus. Uma vez que nós o reconhecemos como divino, uma vez que nós admitimos Jesus como Deus, nós precisamos ter esse desejo, ter essa vontade de obedecer o seu ensino, aquilo que ele fala. E, finalmente, o terceiro aspecto do nosso objetivo, com base na lição de hoje, é defender com intensidade, com fervor, com vigor, a supremacia de Cristo e a divindade dele. Os discípulos de Jesus precisam ter a divindade de Jesus muito clara na sua mente. A nossa fé tem que estar apoiada nesse ponto. Esse é um ponto central da nossa fé. Jesus Cristo como Deus, como divino. Se alguém não crê que Jesus Cristo é divino, tem essa natureza divina, e por ser divino tem essa autoridade, essa supremacia, a sua fé está equivocada, a sua fé não se sustenta. Tá ok? Então é bom que a gente tenha isso em mente. Agora sim, entrando mais especificamente no capítulo 8, no primeiro episódio, o que a gente repara? A gente repara então, como eu disse, que João inicia o capítulo 8, já no versículo 1, relatando que Jesus, ele, depois que frequentou ali, participou da festa das cabanas, vai para o Monte das Oliveiras. No dia seguinte,
Jesus retorna ao templo onde ele estava e continua assentado e ensinando. Só para você entender melhor a cultura da época, né, o costume da época, os mestres tinham esse hábito de ensinar sentado. É um pouco diferente dos nossos hábitos atuais, em que o professor geralmente fica em pé, né, gesticulando e ensinando os seus ouvintes, os seus alunos. Naquela época, era comum os mestres ensinarem sentados. Então Jesus está ali, ensinando. E é nesse momento, então, em que os religiosos, mais uma vez, vão à presença de Jesus com uma tentativa ardilosa, sórdida, de provar Jesus. E como é que eles fazem isso? Eles tentam provar Jesus, eles submetem Jesus a uma prova, trazendo uma mulher que, de acordo com eles, foi pega em adultério. E eles expõem essa mulher. A gente pode rever, por exemplo, os versículos 3, 4 e 5. A palavra diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E no versículo 5 está escrito: e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então, é interessante a gente observar agora a intenção desses escribas e desses fariseus de colocar Jesus numa verdadeira cilada, numa verdadeira armadilha. E em que consistia essa armadilha? Em primeiro lugar, essa armadilha consistia na possibilidade de Jesus contrariar o Império Romano. Como assim? A lei, de fato, dos judeus previa a condenação, inclusive por apedrejamento, para quem fosse pego em adultério. A pessoa tinha que morrer. Só tem um detalhe. Quando a gente vai lá no capítulo 18 do Evangelho de João, versículo 31, a gente aprende que, embora Roma permitisse que os judeus observassem suas próprias leis, a condenação de um criminoso à morte era algo reservado ao próprio Império Romano. Então, se Jesus concordasse ali imediatamente com a condenação por apedrejamento daquela mulher e até mesmo desse cabo, né, a condenação, a pena capital, a pena de morte daquela mulher, certamente aqueles escribas e fariseus iriam usar isso para acusar Jesus de se opor ao Império Romano. Uma espécie de rebeldia à autoridade constituída. Então aqui, meu querido, já fica um alerta para você, baseado na Bíblia, baseado também em Romanos 13 e aqui na atitude de Jesus. Nós precisamos respeitar, nós precisamos nos submeter às autoridades constituídas. Tá ok? Até o ponto em que isso não afronte a palavra de Deus. Até o ponto em que isso não transgrida as normas do Senhor e constitua pecado. Eu quero que você abra, então, João 18, 31. Abra aí na sua casa, na sua Bíblia, João 18, 31, para você comprovar o que eu estou ensinando, o que eu estou falando. Olha só. Diz assim: replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o, segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém.
Esse episódio é aquele em que Jesus foi preso, foi levado à presença do governador Pilatos, e ele então deu ao povo a oportunidade de libertar Jesus ou sentenciá-lo. E o povo, então, o sentenciou à morte. Mas, na verdade, o povo queria era se eximir dessa responsabilidade, especialmente os líderes religiosos, os fariseus da época. E eles, então, passaram a bola para o próprio governador. E eles invocaram um dispositivo da lei romana que estabelecia o próprio império como a autoridade ou a instância competente para condenar alguém à morte. Então, esse dispositivo legal da legislação da época iria ser usado contra Jesus, se ele mandasse, naquele momento, executar a mulher por apedrejamento. Ainda que a lei, tá legal? Prescrevesse isso, a lei judaica. Você pode comprovar isso lendo, por exemplo, Levítico capítulo 20, versículo 10. Deuteronômio capítulo 22, dos versos 22 ao verso 24. Mas o outro aspecto capcioso da pergunta, né, do questionamento, da cilada dos escribas e fariseus, agora apontava numa outra direção. Se por um acaso Jesus dissesse, não apedrejem a mulher, ela não é culpada, eles também iriam acusar Jesus, certamente, alegando que Jesus estava se colocando contra a lei de Moisés. E Moisés era o grande legislador. Moisés era o grande ícone do judaísmo. Então veja, Jesus estava numa encruzilhada. Jesus estava num beco sem saída. Tudo que aqueles escribas e fariseus queriam era ter um motivo para acusar Jesus e condená-lo, ou por descumprir a lei dos judeus, ou por descumprir a lei de Roma. Agora, o gesto de Jesus, né, ao escrever no chão, foi bastante inusitado, foi improvável. O silêncio de Jesus, o silêncio de Deus, às vezes até nos surpreende mesmo e nos deixa inquietos. Enquanto os religiosos tentavam intensificar os seus questionamentos, Jesus estava escrevendo, né? E aí Jesus muda o foco da situação. Por que eu digo que Jesus muda o foco da situação? Nesse relato, nós precisamos fazer alguns questionamentos. O primeiro questionamento que nós devemos fazer aqui é: por que só levaram a mulher à presença de Jesus? Por que aqueles escribas e fariseus e o restante do povo, por que eles só levaram a mulher? Por que não levaram o homem? Afinal de contas, ninguém comete adultério sozinho. Você concorda comigo? Então eu quero que você abra a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 22. Eu quero que você investigue comigo o que de fato a lei dos judeus dizia. Vamos ler? Deuteronômio 22, a partir do verso 22. Vão ser apresentadas aqui duas situações, até o verso 24. Então, verso 22. Se o homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Eu quero que você sublinhe aí na sua Bíblia a palavra ambos. A pena capital deveria ser aplicada a ambos, ao homem e à mulher. Vamos agora para o versículo 23, que é uma outra situação, mas que tem aí relação com a situação do verso 22. Se houver moça virgem desposada e o homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade.
e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, ou seja, porque ela foi condescendente. Ela foi conivente com o pecado. Então veja que a intenção aqui é punir também quem de alguma forma é conveniente, ou melhor, é conivente, essa é a palavra. Quem é condescendente. Até que morram a moça porque não gritou na cidade e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Agora vamos voltar lá para o Evangelho de João e tentar responder essa pergunta. Por que só a mulher foi levada à presença de Jesus? Então você percebe o seguinte, a intenção do coração daquelas pessoas, né? Aquelas pessoas, na verdade, estavam fazendo mau uso da lei. Eles estavam usando a lei não para aplicar a verdadeira justiça, mas eles estavam usando a lei para tentar pegar Jesus no contrapé, para acusar Jesus. Então é isso que nós precisamos observar. Como eu disse, eles queriam um motivo ardiloso para acusar Jesus, né? E aí Jesus então muda o jogo. Jesus muda o jogo do aspecto legal para o aspecto moral. Jesus vai apelar agora para a consciência dos escribas, dos fariseus e das demais pessoas que estavam ali envolvidas naquele episódio, né? Então surge a segunda pergunta. Por que tiveram receio de apedrejar a mulher? Por quê? Veja o que Jesus disse para eles. O que foi que Jesus disse para eles? Vamos ver o versículo 7. Foi que Jesus disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Então veja que Jesus, nesse momento, ele passa do aspecto legal para o aspecto moral. A resposta de Jesus, a palavra de Jesus, tem a ver com a verdadeira justiça, que deve começar em nós e no nosso coração. O apóstolo Paulo, ele deu uma palavra de orientação a Timóteo a respeito do emprego da lei. Eu quero levar você à primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 8. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia nessa passagem. 1 Timóteo 1,8. Olha a orientação do apóstolo Paulo, experiente Paulo, para o jovem pastor Timóteo. Diz assim: sabendo, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Então você está compreendendo agora o problema dos escribas e dos fariseus naquele episódio de acusação da mulher adúltera? A mulher, pelo que indica, de fato adulterou, mas ela não adulterou sozinha. O homem que adulterou com ela precisaria também ser levado à presença de Jesus, para que ambos pudessem ser sentenciados. Só que Jesus, conhecendo o coração dos homens, Jesus toca justamente no ponto central, que é a motivação. Aquelas pessoas não estavam se valendo legitimamente da lei para a aplicação da justiça. A motivação era outra. A motivação era ardilosa. E já foi revelado por João, aqui mesmo nessa passagem. João vai dizer o seguinte, no versículo 6. Isto diziam eles, tentando-o,
para terem de que o acusar. Então, queridos, tem muita gente que usa o Evangelho, usa a Bíblia com má intenção, com segundas intenções. Tem muita gente que invoca a palavra de Deus para intenções ilícitas, imorais, inescrupulosas. Tem gente que tem essa capacidade de torcer a palavra de Deus, né, para tentar um benefício, para tentar angariar algo em proveito próprio, não para fins legítimos, mas para fins inescrupulosos. Isso é muito perigoso. E Jesus conhece quem é que usa esse tipo de artifício. Foi por isso que Jesus respondeu da maneira que respondeu. Jesus estava evidenciando, colocando à luz o coração daquelas pessoas. Elas não estavam preocupadas nem um pouco com a aplicação da justiça. E é bom que a gente ressalte isso, para que a gente não ache que Jesus estava dando legitimidade para que as pessoas continuassem em pecado, para que ninguém pense erroneamente que Jesus estava se negando a sentenciar alguém, a julgar alguém, e em contrapartida a igreja então perde a legitimidade para julgar e sentenciar principalmente os seus próprios membros. Cuidado com isso. Nós acabamos de ver o que Paulo disse para Timóteo, que a lei é boa, contanto que alguém se valha dela para fins legítimos, para fins da aplicação da justiça. E o próprio Jesus, aqui mesmo no Evangelho de João, voltando ao capítulo 7, no versículo 24, o que foi que Jesus disse? Vamos ler? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. E sim pela reta justiça. Jesus evidenciou que o coração daquelas pessoas era mau. A motivação era má. Eles não estavam preocupados com o estabelecimento da justiça, porque se estivessem, eles teriam levado, além da mulher, o próprio homem. E tem um outro detalhe também, que Jesus, implicitamente aqui no texto, mas para o bom judeu, né, o judeu preocupado com os mínimos detalhes da lei, Jesus indicou aqui também, e eu preciso comentar isso com você. O que acontece é o seguinte, querido, a lei dos judeus previa a pena capital para o adultério, mas a lei dos judeus também previa que as testemunhas que pegassem em flagrante delito, e no caso aqui em adultério, as pessoas, elas mesmas, elas próprias, tinham, digamos assim, a legitimidade, a autoridade para executar a pena. Elas podiam apedrejar as pessoas, né? Isso está na lei dos judeus. Só que os acusadores, né, aqueles que disseram que pegaram a mulher em flagrante delito, não quiseram executar a pena, mas quiseram se valer daquela situação para tentar acusar Jesus de sedição, de rebeldia, né, de se contrapor ou ao governo romano ou à lei judaica, a lei dos judeus. E aí a gente então avança e faz a terceira pergunta. Terceira pergunta que a gente tem que fazer a esse texto tem a ver agora com a resposta de Jesus. Por que Jesus respondeu o que disse no versículo 11 para aquela mulher? Né? Depois que os acusadores ficaram constrangidos porque a consciência deles
acusou, a consciência deles indicou que eles tinham pecado no coração, que eles estavam de maneira ilegal, ilegítima, tentando acusar Jesus. Eles não estavam cumprindo nem mesmo a lei deles, no que dizia respeito àquela situação. Então eles se viram acusados pela própria consciência e foram embora. E aí Jesus fica sozinho com aquela mulher. E aí Jesus pergunta, e aí, ninguém te acusou, ninguém te apedrejou, ninguém te condenou? A mulher falou, não. E aí Jesus fala o seguinte, olha, então nem eu vou fazer isso com você. Nem eu vou te apedrejar, nem eu vou te condenar à morte. Dá a falsa impressão de que Jesus está absolvendo aquela mulher. Não. Jesus não está absolvendo totalmente aquela mulher, não. Jesus está declarando o pecado daquela mulher. Compreende? Jesus está falando que aquela mulher pecou. Tanto é que ele está recomendando, vá e não peques mais. Então a pergunta que a gente tem que se fazer agora, e a terceira, é a seguinte: por que Jesus não condenou aquela mulher à morte? Para você ter essa resposta, você precisa voltar no Evangelho de João. Eu quero levar você ao capítulo 3, versículo 17, para você entender por que Jesus não apedrejou aquela mulher, não condenou aquela mulher à morte, né? Qual é o pano de fundo da resposta de Jesus ou da atitude de Jesus? Vamos lá, João 3,17, o que diz? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Guarda essa palavra, para que o mundo fosse salvo por ele. Mais uma vez eu quero enfatizar que a Bíblia não é contraditória. Quando Jesus fala que o Filho não veio para julgar o mundo, aqui no versículo 17, isso de maneira nenhuma está negando o que o próprio Jesus disse no capítulo 7, versículo 24, em que ele orienta o julgamento, porém o julgamento não pela aparência, mas sim de acordo com a reta justiça. Então, cuidado como você interpreta a Bíblia, porque da maneira que você a interpretá-la, né, se você se desviar, se você vacilar nessa interpretação, você vai dizer que a Bíblia contém erro e que ela é contraditória, que Jesus mesmo está se contradizendo, porque ele falou uma coisa no capítulo 3, versículo 17, e falou outra agora no capítulo 7, versículo 24. E não é bem assim, tá ok? Nós é que precisamos entender o que está sendo dito. Então Jesus, a missão de Jesus, na sua primeira vinda, não veio condenar ninguém à morte. Muito pelo contrário, Jesus veio comunicar arrependimento. Jesus veio desafiar as pessoas a enxergarem o seu próprio pecado, a se conscientizarem dele, a confessarem o seu pecado, a se arrependerem e a mudar de vida. Quando Jesus fala para aquela mulher, em outras palavras, tá? Olha, você pode ir, mas não peque de novo. Jesus está dizendo o quê? O que Jesus está ensinando àquela mulher? Jesus está desafiando aquela mulher a viver uma vida justa na presença de Deus. Jesus está abrindo para ela uma oportunidade de arrependimento. Jesus está abrindo para ela uma oportunidade de confissão de pecado e de mudança de vida. Jesus não está dizendo simplesmente que ninguém deve ser julgado. Não. Jesus está tentando mostrar para aquela mulher que há esperança de salvação, há esperança de arrependimento. Jesus está tratando aquela mulher com compaixão, com misericórdia. Aquela mulher deveria morrer. E se aquela mulher morresse naquele estado, no estado de não arrependimento, aquela mulher iria para o inferno. Aquela mulher não teria mais chance de se arrepender.
aquilo de fato é o que ela merecia, morrer. E a vida dela estaria acabada ali. A esperança dela estaria dizimada. Ela iria para o inferno. Mas Jesus, na sua primeira vinda, veio comunicar a salvação. A intenção de Jesus era que aquela mulher chegasse ao arrependimento. Que ela confessasse os seus pecados. Que ela largasse aquela vida. E que ela passasse a viver em santidade para ter comunhão com o Pai, para ter comunhão com Ele mesmo. Então, cuidado. Jesus não está liberando as pessoas para pecar. E Jesus não está dizendo que ninguém deve ser isento de julgamento, que a igreja não tem capacidade para julgar. Jesus está cumprindo o seu ministério profético. E um dos aspectos do ministério profético de Jesus é comunicar salvação, é levar o pecador ao arrependimento, é fazer com que o pecador se arrependa, que ele perceba o seu pecado e que ele entenda que ele está diante de alguém que pode perdoá-lo, que pode salvá-lo. Foi isso que aconteceu aqui. Eu espero que esse primeiro episódio tenha trazido para você esses ensinamentos, para que a gente possa avançar agora ao nosso segundo episódio, que começa no versículo 12. Vamos ler agora do verso 12 ao verso 20. É o segundo ensinamento do nosso estudo bíblico de hoje. Então vamos ler. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus, novamente os fariseus. Veja como esse povo é difícil. Veja como essas pessoas têm dificuldade de entender a Bíblia, de se submeter à palavra de Jesus. Estão sempre querendo um motivo para se afastar, para objetar, para se contrapor. Estão sempre procurando, um motivo. Essas pessoas são difíceis. E aí então continua a leitura. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Estão confrontando Jesus, querendo desacreditar a palavra de Jesus. Tem gente assim, que não acredita na palavra de Deus, que ainda quer se colocar contra o que a palavra de Deus diz. Tem gente que acha que está acima do que Jesus disse. Tem gente que acha que está acima do que a Bíblia diz. Tem gente que acha que detém a verdade, uma verdade particular, alheia, dissociada do Evangelho. E vive sem se importar com o Evangelho, com aquilo que o Evangelho ensina, tentando desautorizar a palavra de Deus, tentando subjugá-la, tentando diminuir a sua autoridade. Tem gente assim, dentro e fora da igreja. Temos que ter cuidado com esse tipo de pensamento, de ensinamento. Cuidado. Verso 13. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Percebam que agora Jesus começa a desqualificar os fariseus, a desqualificar os escribas, as pessoas arrogantes, as pessoas que acham que estão acima da lei do Senhor, acima da palavra de Deus. Jesus está dizendo que essas pessoas não sabem nada, que elas vivem de acordo com seus próprios ensinos, de acordo com a sua própria consciência, mas que elas não conhecem nada a respeito dele próprio, nem do Pai. Essas pessoas não têm comunhão com ele. Verso 15. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo.
Repare que no versículo 15, Jesus está fazendo mais uma ressalva sobre a motivação carnal, a má intenção para o julgamento. Os escribas e fariseus julgavam segundo a aparência, segundo a carne, segundo as motivações do próprio coração. Eles não julgavam de acordo com a reta justiça. Eles não usavam a lei de Deus para o bem, mas usavam para o mal. Eles não usavam a lei do Senhor para glorificar o Senhor. Verso 16. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então, eles lhe perguntaram: onde está o teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Bom, ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus Cristo usou várias figuras de linguagem, várias metáforas, vários exemplos para explicar a salvação que ele veio comunicar ao povo. Por exemplo, Jesus disse que ele próprio era a água da vida, no Evangelho de João, capítulo 4, capítulo 7, nós encontramos isso. Jesus disse que era o pão da vida, João capítulo 6, versículo 35, a gente também consegue ler isso. E aqui nessa passagem, Jesus agora está se identificando como luz do mundo. E é interessante a gente perceber essa passagem imediatamente na sequência da passagem em que ele não condenou a mulher à morte, mas permitiu que ela continuasse vivendo e a advertiu para que não pecasse mais. Por quê? Porque como luz, como pão, como água, Jesus está querendo comunicar justamente ao homem pecador a salvação que ele veio trazer ao mundo. E sobre essa metáfora da luz, é interessante a gente voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento e ver como é que Jesus se identifica como Deus. Por quê? Porque no Antigo Testamento, Deus é chamado de luz. Salmo 27, versículo 1. A luz no Antigo Testamento é capaz também de iluminar o caminho das pessoas. Quem anda na luz é capaz de enxergar a verdade, a justiça. Salmo 36, versículo 9. Em Isaías, capítulo 49, versículo 6, quem anda na luz também é semelhante à luz, é comparado à luz, Nesse sentido de estar iluminado, de estar esclarecido, de andar na verdade, naquilo que é claro. E, finalmente, no Salmo 119, a palavra de Deus é comparada à luz. Salmo 119, versículo 5, Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, É a tua palavra. Então, a palavra de Deus também é comparada à luz. E Jesus está comparando ele mesmo à luz. Então, a partir do momento em que Jesus se compara à luz, ele está invocando para si próprio a divindade, o atributo da divindade. Jesus está se apresentando como divino. E João, capítulo 1, também vai registrar que Jesus é a luz dos homens, Jesus é a luz do mundo. A palavra de Deus se fez luz.
né? E ele encarnou, ele habitou entre nós. E ainda no Evangelho de João, e nos escritos de João também, né, nas suas epístolas, né, 1ª, 2ª, 3ª João, a luz está sempre em contraposição às trevas. Os filhos da luz estão em contraposição aos filhos das trevas. Quem anda nas trevas não pode estar andando na luz. Quem anda nas trevas não é filho da luz. Quem anda nas trevas não tem comunhão com a luz. Em outras palavras, querido, ou você está num lugar ou você está em outro. Ou você está em luz ou você está em trevas. Não existe a pessoa que está metade na luz e metade nas trevas. Não existe a pessoa que, ora, tem comunhão, tem intimidade com a luz, e ora tem comunhão, tem intimidade com as trevas. Essa terceira via, esse terceiro caminho, essa terceira alternativa é inexistente na Bíblia. Ou você se encontra em um lugar, ou você se encontra em outro lugar. Que ninguém seja enganado. Nós precisamos pregar e ensinar aquilo que a Bíblia registra. Tá ok? Então, quem anda nas trevas anda em pecado, não tem comunhão com a luz, e Jesus está dizendo que não conhece o Pai e não tem intimidade com o Filho. É isso que Jesus está dizendo. Pode parecer uma palavra dura, né? Mas é o que Jesus está dizendo. Então é interessante a gente perceber que os religiosos continuavam questionando o testemunho de Jesus. Olha para o versículo 13. Eles não estão satisfeitos. Ainda hoje, muitos religiosos também questionam a autoridade de Jesus. Tem muita gente questionando a autoridade da Bíblia, né? E aí Jesus vai usar a própria lei dos judeus para defender a sua autoridade, o seu testemunho. Por que isso? Porque na lei dos judeus, né, na lei de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 17, capítulo 19, duas pessoas, o testemunho de duas pessoas, no mínimo, já era suficiente para que a verdade fosse estabelecida, para que, por exemplo, alguém pudesse ser condenado à morte. Então é por isso que os judeus se apegam a esse aspecto da lei e tentam contrapor Jesus, dizendo, olha, você que fala a seu próprio respeito, né, isso não tem valor. Quem é mais que fala a teu respeito? Quem é a outra pessoa que dá testemunho a seu favor? E aí Jesus então vai invocar a própria lei. Só que com uma diferença. O testemunho de duas pessoas pela lei dos judeus era necessário para que, por exemplo, uma pessoa pudesse ser condenada ou absolvida. Mas a lei não dizia em canto nenhum que o testemunho de duas pessoas ou mais era necessário para se atestar a divindade do Messias, para atestar que Jesus Cristo era o próprio Cristo, né? Que ele era o próprio Deus ali diante deles, na presença deles. Mas Jesus, ele se vale desse dispositivo da lei e ele então diz que quem dá testemunho dele era ele próprio e o Pai. Ou seja, duas pessoas que os escribas, que os fariseus, que os religiosos não conheciam. E por isso eles não aceitavam o testemunho do Pai e do próprio Filho a respeito. Eles não aceitavam o testemunho da palavra. Jesus era a palavra viva de Deus. A palavra, os profetas, a lei apontava para o Cristo, né? Quando Moisés legislou, quando os profetas profetizaram, eles apontaram para Cristo. Então, o testemunho de Moisés, o testemunho dos profetas, a própria lei que eles tinham, a palavra registrada ali no Antigo Testamento,
apontava para o Cristo. E o próprio João vai dizer que Jesus era a palavra, era o verbo de Deus, era a palavra encarnada. Então o próprio Jesus, ou a própria palavra, estava dando testemunho do Cristo, do Messias, e o próprio Deus, o Deus das Escrituras, estava dando testemunho. Ora, o Pai deu testemunho de Jesus, por exemplo, por ocasião do batismo. O Pai deu testemunho de Jesus, por exemplo, por ocasião da transfiguração. Então, os escribas e fariseus só não aceitavam a divindade de Jesus porque eles não tinham intimidade com o Pai e nem com o próprio Filho. Para finalizar, queridos, eu quero chamar a sua atenção para dois aspectos. Para misericórdia e compaixão de Jesus, por um lado, e, por outro, para a severidade, para a rigidez, a firmeza do próprio Cristo. Jesus tratou os escribas e fariseus com rigidez, com firmeza, porque isso era necessário. Tá? E Jesus vai dizer que eles não tinham parte com Deus. Jesus vai dizer que eles eram hipócritas. Jesus vai revelar a intenção do coração deles, né? Vai dizer que eles eram falsos, que eles usavam a lei não para a aplicação da justiça. Então Jesus vai fazer uma série de acusações contra eles. Vai revelar o caráter pecaminoso, dissimulado, falso deles. Então, queridos, qual é a conclusão do estudo de hoje? Nesses dois episódios que nós analisamos, nós devemos observar a atitude de compaixão e de severidade de Jesus. Que isso fique gravado na sua mente. Compaixão e severidade. Existem determinadas situações em que a misericórdia, a compaixão e o amor são imprescindíveis. Jesus tratou assim aquela mulher. Aquela mulher deveria morrer. E se ela morresse de fato, ela ia morrer em pecado, sem a oportunidade de se arrepender e de ser salva. Então Jesus dá àquela mulher não a absolvição plena e total, mas Jesus dá a ela a oportunidade de ela, em vida, sendo confrontada com o seu pecado, se conscientizar de que precisava se arrepender dele, se voltar para Deus, abandonar aquela vida de adultério, de pecado, para que pudesse, então, passar a ter uma outra vida. Em vez de Jesus eliminá-la, Jesus deu a ela a oportunidade do arrependimento. Se ela morresse naquele estado, já era. Mas, por outro lado, existem situações em que a advertência, como eu já falei, a rigidez e a firmeza se fazem extremamente necessárias. Achar o equilíbrio, o ponto de equilíbrio entre esses dois aspectos é fundamental. A igreja, os discípulos de Jesus e as pessoas de um modo geral, principalmente quem ocupa cargo de autoridade, de liderança, precisa chegar a esse ponto. Há momentos em que a gente vai agir com misericórdia. Há momentos em que a gente vai agir com compaixão. Mas há momentos em que a gente vai ter que ser rígido. A gente vai ter que falar algumas verdades para algumas pessoas. A gente vai ter que ser firme no nosso posicionamento, no trato com determinadas questões. E a gente vai ter que advertir algumas pessoas. Jesus advertiu os fariseus e os escribas. Então, querido, para finalizar, que você guarde a conclusão desse estudo, os pontos principais dessa lição. Na próxima semana, a gente dá continuidade à exposição do Evangelho de João, partindo então do versículo 21. Eu quero fazer uma breve oração para encerrar esse momento, agradecer a sua participação, a sua atenção e desafiar você a se arrepender dos seus pecados. Desafiar você a mudar de vida,
a confessar os seus pecados diante de Deus e passar então a ter uma vida de intimidade com o Senhor, a conhecer a Deus se você ainda não o conhece, a ter intimidade com o Filho, porque ninguém pode ter intimidade com o Pai sem antes ter intimidade ou comunhão com o Filho. Tá ok? Pense nisso e eu vou orar. Ó Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por esse estudo, pela Tua palavra. Que realmente esses esclarecimentos, esses pontos que foram aqui frisados, possam fazer diferença na nossa vida. Que Teu Espírito nos ensine agora a aplicá-los na nossa vida diária, no nosso dia a dia, Senhor, para que possamos viver não mais uma vida de pecado, não mais uma vida distante do Senhor, mas sim uma vida de comunhão contigo, uma vida de comunhão com o Filho, uma vida de comunhão com o Santo Espírito. Que o Senhor possa nos iluminar, que o Senhor possa nos constranger, nos converter cada dia mais, para que então nos abstenhamos de toda imoralidade, de toda injustiça, de toda artimanha, de tudo que traz prejuízo para a vida do nosso próximo, e que venhamos a viver retamente, que venhamos a ter paz de espírito, paz na nossa consciência. Ó Deus, faz isso em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado, e quero convidar você a estar conosco também, especialmente aí os irmãos de Soteco, tá legal? Domingo, estudo bíblico, ou melhor, domingo culto pela manhã, tem um estudo bíblico para as crianças aí, em parceria com a Igreja de Brasília. À tarde tem estudo bíblico aí para os adultos, também mais uma parceria com a Igreja de Brasília. E à noite, também às 19 horas, culto. Nesse final de semana eu vou pregar pela manhã, a partir de 9 horas, e o pastor Aloysio vai pregar à noite, a partir das 19. Tá bom? Muito obrigado, que Deus te abençoe, tá? E até a próxima. Tchau!